Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Michele Souza, sou advogada, integrante da Comissão de Marketing Jurídico da OAB Joinville. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante: prevenção e combate aos crimes contra criança e adolescente. Conosco nós temos aqui Cláudio de Oliveira Júnior, propulsor do projeto Proteja Seus Filhos. Doutora Danúbia, o nome dela é difícil mesmo, gente, é Bechtold, presidente desta comissão de marketing jurídico. E para essa conversa recebemos promotor de justiça, palestrante, professor, doutor Casé Fortes, que atua diretamente nessa área e tem um trabalho muito relevante na conscientização e orientação, tá? A ideia do bate-papo não é gerar medo, mas informação. Porque muitas vezes os sinais aparecem antes mesmo das pessoas se identificarem. Doutor, seja muito bem-vindo, é uma honra participar desse podcast. A palavra é sua, fique à vontade. Oi, gente, muito obrigado. Eu que estou muito honrado. Que cidade linda, né? Hoje já conversamos com algumas pessoas e estou muito feliz com a recepção e com a resposta das pessoas ao assunto, né? E que assunto é este? Pois é um assunto um pouco difícil, sim, tem gente que evita, mas a gente não pode evitar, não. Exato. Eu escrevi no final do meu livro aquela frase que algumas pessoas gostam de usar, assim: a ignorância é uma bênção, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que ignorância não é bênção alguma. Ignorância é o refúgio dos covardes. A gente tem que conhecer, sim. A gente tem que conhecer a realidade para a gente poder reagir, né? E fazer o melhor possível. E o assunto é abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que a gente no conjunto chama de crimes de pedofilia. Até explico pro pessoal, a gente não tem a palavra pedofilia escrita no Código Penal, nem em lei alguma, embora tenha alguns tratados, mas a gente chama de crimes de pedofilia todos os delitos que estão no Código Penal, no Estatuto de Criança e Adolescente, que tem essa natureza sexual e que tem como vítimas crianças e adolescentes. Então vai desde estupro de vulnerável, passando por pornografia infanto-juvenil, até favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes, e são dezenas, né? Exatamente. É sobre isso que a gente quer falar, principalmente buscando a prevenção. Exatamente, que é a melhor solução, né? Melhor que não aconteça. Exatamente, porque depois... depois a gente tem que agir também, né? Sim. Mas sempre a vítima os traumas apresenta ficam, né? sequelas, né? E melhor mesmo a gente evitar que aconteça. Mas se acontecer, a gente tem que denunciar, tem que cuidar da vítima e tem que punir o criminoso. Para que não possa evitar a próxima vítima passar Exatamente. pelo que a pessoa está passando, né? Exatamente. Isso é importante até, não só em primeiro lugar, eu acho que é o positivo, é o atender a vítima. Retirá-la, às vezes, de uma situação de abuso, né? E dar o atendimento clínico, psicológico, psiquiátrico, médico mesmo, dependendo da situação, né? E ao lado disso, é muito importante também a punição, nos termos da lei, evidentemente, do criminoso. Isso é importante, inclusive, psicologicamente para a vítima, né? Tem um estudo sobre isso. O resumo é o seguinte: a pessoa vê uma outra pessoa fazendo mal a ela, aquilo sendo do conhecimento de outras pessoas, e ninguém faz nada, ela se sente desvalorizada. Ela fala: eu valho tão pouco que ele faz tudo isso comigo e não existem consequências, né? Então isso é importante de várias maneiras. Faz bem pro psicológico, para a recuperação dos traumas ali? É importante para a vítima. E para a sociedade como um todo. Sim, além da prevenção geral, a prevenção específica, né, também é importante para a vítima. Exato. E a questão, doutor Casé, dos primeiros sinais, porque a gente sabe que muitas situações acontecem dentro das casas, né? Os violentadores são
próprios membros da família. E vamos dizer assim, eu como mãe, eu como advogada, como que eu posso identificar esses sinais? Quais são as características, vamos dizer, na própria vítima? Porque eu acho que isso é o mais difícil, né? Isso é muito importante. Até existem, às vezes, mau uso, né? Vamos dizer, desses dispositivos legais. E as pessoas, né, acabam utilizando, né, de mau uso, mas eu digo, a grande vítima mesmo, quando é efetivo, às vezes ela fica esquecida lá no tempo, o crime chega a prescrever e a vítima não consegue nem se manifestar. Então, eu acho que a vítima, na verdade, se culpa muito, né? A partir do momento que tem uma violência sexual. E como que eu posso identificar os sinais? Como que eu posso me aproximar dessa vítima para tentar ajudar? Porque eu já atendi várias mulheres, já na fase adulta, que foram vítimas de violência sexual na infância e elas nunca conseguiram falar sobre isso, né? Então, como que eu consigo identificar esses sinais para que socialmente mesmo, né, quem está aqui nos assistindo tenha esse conhecimento? A doutora Danúbia falou tanta coisa importante. Deixa eu só... olha só. Os crimes de abuso sexual, o principal deles, o estupro de vulnerável, tem outros também, mas o principal... contra crianças geralmente acontecem dentro de casa. Por quê? Porque é lá que a criança está. E quem chega até ela não é qualquer pessoa. Né? A criança, via de regra, claro que tem crianças que às vezes estão até negligenciadas, estão aí na rua. Mas a maioria tem um ciclo menor de contato. O adolescente um pouco maior. Esses crimes de abuso sexual realmente acontecem dentro de casa. Agora, exploração sexual, que são aqueles que visam lucro, por exemplo, a produção e comercialização de pornografia infanto-juvenil, por exemplo, a prostituição, a exploração da prostituição de uma criança ou de um adolescente, o tráfico de crianças e adolescentes, esses delitos podem acontecer em qualquer lugar. Eles têm mais a ver com a situação econômica do que com o local, né? E a gente precisa prestar muita atenção mesmo, acho que foi o mais importante da sua fala, nesses sinais, porque a criança menor de 12 anos, principalmente, dificilmente fala que está sofrendo abuso sexual. Por vários motivos. Primeiro, porque pode ser um bebê que não fala ainda. E isso, infelizmente, é muito mais comum do que a gente pensa. Bebê. Depois, porque tem medo, porque tem vergonha, porque não reconhece aquilo que está acontecendo com ela como um abuso. Ela não tem ainda o contexto para isso. E não fala, simplesmente não consegue falar. Às vezes vai falar anos depois também. Eu já atendi muitas pessoas, né, que vão conseguir falar disso anos depois, o delito já está prescrito, mesmo com a aplicação da Lei Joana Maranhão, né? Então, é muito importante, sim, que a gente preste atenção nos sinais, principalmente das crianças. Que sinais são esses? Bem, os sinais físicos são os mais evidentes. Qualquer machucado, ferimento em uma região íntima tem que ser muito bem investigado e explicado, e nós temos que saber exatamente como aconteceu, além de qualquer dúvida. Não vale uma desculpa, tipo, caí, machuquei aqui. Não. A gente tem que saber direitinho. Então, um machucado físico, né, aliás, uma marca física, tem que ser levada muito a sério, bem investigada. Depois disso, os sintomas comportamentais. Né? Geralmente, a criança que sofreu um abuso sexual, ela tem sintomas de trauma. São sintomas comuns a qualquer tipo de trauma. O que eles têm de especial, de específico, são os comportamentos sexualizados precoces, incompatíveis com a idade daquela criança. Né? Então, sintomas de trauma, o que são? Aquilo que te traumatiza, você quer afastamento. Né? Mudança de comportamento. A criança era alegre, ficou triste, ou era muito triste, ficou eufórica, ou era boa na escola, teve uma queda no rendimento. São sinais de trauma.
ecoprese, enurese noturnas, por exemplo, criança já tinha deixado de fazer xixi na cama, algumas crianças, né? E regride o comportamento. Isso tem que ser muito bem investigado. E, ao lado disso, o comportamento sexualizado precoce. Como? Falando coisas sexualizadas incompatíveis com a idade. Ou fazendo desenhos ou brincadeiras, né? Eu tenho uma coleção, mostrei lá no nosso encontro, de desenhos feitos por crianças que sofreram abuso sexual. Elas fazem, às vezes, questão de explicitar um órgão sexual, de desenhar, às vezes, tudo preto e branco, o órgão sexual destacado em cor. Eu tenho alguns desenhos assim. Às vezes o desenho é mais sutil, né? Um psicólogo, com certeza, vai saber interpretar melhor, e mesmo com a ajuda da própria criança, o que ela quis dizer com aquilo. Isso a gente tem que observar. Então, comportamento, desenhos, brincadeiras, ferimentos que podem acontecer. E esses exemplos que eu citei, mais alguns outros, né, são indicadores de uma necessidade de investigação. Não quer dizer que absolutamente aconteceu, mas com certeza eles indicam essa necessidade de uma investigação, que é inclusive nossa obrigação legal, né? Sim. Inclusive a falta de comunicação oficial de violência contra a criança se tornou um crime agora mais grave com a lei Henri Borel, não é isso? Sim. Mas então acho muito importante, sim, principalmente no caso de abuso sexual de crianças, que a gente preste atenção. Agora, só para terminar, né? Quem é que vai prestar atenção nisso? Se às vezes quem está praticando é alguém muito próximo. Ou né? protegido por alguém muito próximo. Então, o maior canal que a gente tem, assim, que eu observo empiricamente ao longo de anos aí observando isso, é a escola. Os professores são muito responsáveis nisso. E eu sou muito fã de professores, meu pai e minha mãe, por exemplo. Eu né? também sou. E não quero criar mais encargo professor, que ultimamente, inclusive, anda um tanto acuado até com algumas providências aí. Isso é outro assunto, né? Mas, com certeza, a gente recebe muitas informações relevantes de professores. E os órgãos oficiais também que existem, né? Para isso mesmo, são importantes. Mas qualquer pessoa que verificar um sintoma desses pode tomar providência, pode conversar a respeito. Não é sair também, né, de uma forma atabalhoada. Não, vamos observar e conversar com quem de direito, né? Eventualmente, eu acho que em primeiro lugar os pais, mas dependendo da reação, a gente tem que procurar uma autoridade. Doutor, e existe um perfil mais comum desse tipo de agressor? Pois é, muito boa essa pergunta mesmo, doutor Michele, porque isso eu vou dar a minha opinião. Certo. Algumas pessoas acreditam que existe. Eu acredito que não existe. Não existe. Não, acho que pode ser rico, pobre, simpático, antipático, homem, mulher, né? Tem muito mais mulher do que a gente pensa. A grande maioria é de homens, sim, mas tem muita mulher também, né? Tem de várias idades, inclusive adolescentes que agridem crianças, né? E não sei se é justo a gente criar um perfil para esse agressor. Uma característica que eu posso atribuir a todos eles, com certeza absoluta, é covardia. Com certeza. Isso é uma coisa, né? Isso é dele, né, João? É intrínseca. Verdade. Por quê? Você pode ver isso. Por que o cara, no caso se for homem, né, quer estar com uma criança? Para se sentir mais poderoso. Porque ali ele é mais forte, mais experiente, mais tudo. Ele está dominando completamente a situação. Na verdade, ele não reflete a realidade. Se ele está com uma criança, ele não é nada disso. Ele quer apenas ele se sente, né? Exatamente, apenas se sentir. Exatamente. Então, daí vem até um ponto muito importante do movimento Todos contra a Pedofilia. Que surgiu lá na CPI da pedofilia do Senado, já tem quase 20 anos. A gente quer passar um recado.
E acho que todas as campanhas e movimentos passam esse recado. Sim. Faça bonito, proteja, basta, todos contra a pedofilia, interessa. Maio Laranja, todos são igualmente importantes e passam esse recado. O recado é o seguinte, a gente tem que dizer para a pessoa, para esse covarde, que ali tem gente que está prestando atenção, tem gente que está atenta, tem gente que sabe o que é isso e que nós não vamos suportar, nós vamos denunciar, nós vamos tomar as providências. E isso, de fato, inibe a ação desse criminoso, porque ele é um covarde. Sendo observado, né? Ele é tipo um predador mesmo, né? Ele ataca a parte mais fraca, quando ela está menos vigiada, né? Então, se você fala, ó, essas crianças aqui, ó, meus filhos, meus alunos, meus amigos, meus vizinhos, eles não estão negligenciados, não. Eu estou olhando por eles, nós estamos olhando por eles, nós estamos prestando atenção. Então, se você mexer aqui, vai ter consequência. Não mexe aqui, não. Acho que esse recado tem que ser passado todo dia. Ou seja, a gente está atento e deixar isso de uma forma ostensiva. Legal. Gostei bastante eu acredito que isso seja uma responsabilidade da sociedade, né? Até a partir do momento que a gente vê uma criança na rua, em qualquer situação, esses dias eu estava saindo do escritório e eu vi uma criança sendo perseguida. Ela estava indo para a escola e ela estava sendo perseguida por uma pessoa que estava com uma atitude suspeita, né? E eu fui com o meu carro, acompanhando. Quando ele percebeu que ele estava sendo acompanhado, ele tentou desvencilhar ali, criar uma situação que estava procurando alguma coisa e tal. Aí, nisso, ele ficou e eu fui acompanhando sem assustar a criança, fui acompanhando até que a criança entrasse na escola. E depois fui lá e comuniquei na escola, né, que tinha alguém com uma atitude suspeita em volta da escola. Então, nós como sociedade, não é só proteger, né, nós estamos aqui num grupo, nós somos um grupo, vamos proteger as nossas crianças. Mas quando a gente vê uma situação de vulnerabilidade também, né, principalmente nos bairros, Zona Sul, por exemplo, a gente vê muitas crianças andando, né, para a escola sozinha, crianças bem pequenas. E eu acho que é uma obrigação da nossa sociedade, em qualquer situação, né, suspeita, acompanhar e tranquilizar, ou, né, eu digo, não precisa acompanhar se estiver numa situação de risco, mas ligar, né, para as autoridades para que isso seja feito mesmo e seja presente. Eu me lembro que quando eu era criança, existia muito mais maníaco da bicicleta aqui em Joinville, apareciam uns figurões assim, né, e sempre com essa conotação. Hoje, eu acho que eles estão mais camuflados. Mas eles existem na mesma quantidade, só que antes, como as crianças estavam numa situação, vamos dizer assim, a nossa sociedade, ela evoluiu na proteção das crianças, né? As crianças, na minha idade, não eram tão protegidas como hoje a gente protege nossos filhos, né? Então, a sociedade foi evoluindo nisso e antigamente tinha muito mais explícito, né? Aparecia esses malucos aí na rua aí mesmo, até mostrando órgão, essas coisas, né? Era muito comum. Hoje em dia não mais. Isso existe. Mas é que nem eu digo, é com menos frequência, só que eles continuam existindo na mesma quantidade. E ver que é importante, né? A sua participação, a sua simples presença, o seu olhar ali efetivou uma proteção. Sim. Por isso que eu falo, às vezes você de usar uma camiseta laranja, né, aquela da florzinha, do Faça Bonito, ou Todos contra a Pedofilia, ou colar um adesivo, ou se manifestar na internet, você está efetivando proteção, sim, você está dando um recado. Né? Um posicionamento, né, Casé? Nós falamos bastante isso na carreata, que esse é um posicionamento, e quando eu questionei hoje pela manhã, é um antídoto. Eu tenho certeza absoluta e é seguro. Quando nós nos posicionamos, né, frente às inseguranças, frente às injustiças, ou mesmo de proteção e cuidado, seja nas redes sociais, seja nas conversas, seja, né, em WhatsApp, nós nos posicionamos, é que, como foi dito pelo Casé, perguntado pela Danúbia, nós não temos um perfil de violentador. Né? Não existe. O único perfil, eu concordo plenamente, é que ele é covarde. E a covardia está direto relacionada a essa... deixar de ter tanto dos maníacos, né? A gente sabe que tinham muito, porque eles são covardes. Hoje, as redes sociais, telefone,
telefones, as pessoas conseguem filmar, conseguem tirar foto e eles são covardes porque eles sabem que se eles forem pegos, eles vão apanhar, eles vão sofrer. Digo até que poucos, né, são os crimes no Brasil que têm pena de morte. Eu vou falar sobre. É que quando ele vai para o presídio, né, é um dos crimes que ele vai sofrer, né? Se o cara é ladrão, se ele roubou, se ele é traficante, etc., ele vai lá, muitas vezes ele vai cumprir a sua pena, quando cumpre, e ele sai e tá tudo bem. Mas violentadores de crianças, adolescentes e mulheres, existe uma pena, né, que não é a pena do direito, mas lá dentro que ele vai sofrer. Então ele tem medo disso, por isso que hoje diminuiu-se bastante. Prisão tem seu código também. Tem o código. E essa questão de posicionamento, se posicionar. E o posicionamento não está só nas redes sociais, porque isso é muito fácil, né? A gente vai lá, compartilha algo, nós dizemos algo. Mas é o posicionamento frente a situações incômodas, que nós vemos muitas vezes, seja os homens nos grupos do WhatsApp, que uma mensagem, uma comunicação, né? Ou uma brincadeirinha, né? Seja as mulheres quando vê alguma outra coisa em grupos de mães, ou como aconteceu com a Danúbia, de encontrar, ver. Às vezes está passando no dia a dia, tu não vai parar para isso, porque tu está corrido, etc. E não só, né, nós devemos, mas é a nossa obrigação, porque é nosso dever, está no Estatuto da Criança e Adolescente, que nós adultos devemos, né, manter as nossas crianças em segurança alimentícia, segurança em relação à saúde e tantas outras. É nosso dever. A verdade é que muitos não sabem disso e transferem as outras pessoas, seja para a polícia, seja para Ministério Público, ou todo o restante, para políticos, a responsabilidade que todos nós temos que ter. Então, é um dual aí, né? Uma coisa não posso deixar de falar de sempre, né, Júnior? A única vez que a nossa Constituição, nossa lei maior, fala absoluta prioridade é para garantia dos direitos da criança, do adolescente e do jovem. Jovem até foi introduzido depois numa emenda constitucional, mas perfeito. Criança, adolescente e o jovem, todos os direitos dele, a garantia desses direitos é a única prioridade absoluta do Brasil. E de quem é o dever? Está escrito lá também. Do Estado, da família, da sociedade, ou seja, de todo mundo, sem exceção. Inclusive, se caso eu não tivesse acompanhado e algo tivesse acontecido àquela criança e tivesse provado que eu fui omissa vendo a conduta, eu posso ser responsabilizada como sociedade por essa situação. Então, assim, mas nós sabemos que tem muita gente que prefere não se envolver. Sim, tem muita gente que prefere olhar para o outro lado. Tem muita gente que não assume e não tem, assim, eu acho que você fez o certo, assim, você olhou ali, você também não se colocou em risco, mas olhou, prestou atenção e tal, né? Não é ninguém aí sair tirando de policial, mas nós podemos fazer, às vezes, com a simples presença. Sim. Tem um amigo meu que numa pescaria, né, eu contei esse caso no meu livro, então você já deve lembrar, na hora que eu falar o Silvio. Ele foi numa pescaria, eu dei uma camisa para ele, dessa, ele levou para a pescaria. E essa pescaria, longe pra caramba, não sei exatamente onde é, ele foi junto com todo mundo lá num determinado bar. Nesse bar, parece que tinha prostituição, inclusive de meninas muito jovens, né? E ele chegou com a camisa escrito todos contra a pedofilia, nem pensou muito nisso. Começou a sair gente pra tudo quanto é lado. Exatamente, Dani. Começou a vazar os caras ali que estavam mal intencionados, né? Começou a sair de fininho aqui, um tava ali conversando, de repente, eu falei, o que está acontecendo? Olhou para a camisa, lembrou. Ou seja, ele nem foi com essa intenção nem nada. Ele nem sabia que tinha isso. Senão eu sei que ele nem iria, né? Mas às vezes a nossa simples presença pode ser importante. Imagina se a gente fizer mais que isso. Né? Sim, verdade. E falando em presença, né, a gente tem que enaltecer aí o projeto do Cláudio, né? O Cláudio, eu sou sua fã e sempre estamos aí, né, em relação. Tem o projeto Proteja Seus Filhos, né? Pode falar um pouquinho pra gente, Cláudio? Claro. É uma pessoa que está aqui próxima e está efetiva, né? Inclusive dando amparo aí a várias vítimas, né? Sendo essa porta também, não jurídica, né? Mas amparando tanto psicologicamente como juridicamente também, né? Faz ali os acessos ali que precisa na nossa cidade. Ajuda, né? Obrigado pelo convite. Tenho falado, vou repetir mais uma vez, eu estou muito feliz com o que nós estamos fazendo no Maio Laranja.
Não é fácil, nós sabemos o quanto é difícil uma movimentação como essa, porque realmente ninguém quer falar sobre. Ter espaço como vocês aqui é muito difícil. Ter espaço em TV, ter espaço dentro das casas, das conversas, é muito difícil. No tanto que nós fizemos uma carreata, né, a doutora foi, junto com todo o time da organização, o Rafa, o Edson, também o Wagner, e várias pessoas que nos ajudaram. E foi muito difícil conseguir transcender, né, a questão pessoal para as pessoas entenderem que não é para nós. Né? Nada que nós fazemos é sem fins lucrativos, é apartidário, é com o objetivo de proteger a nossa infância. Eu sonho aqui, falando, né, nas nossas conversas, é que Joinville é a cidade das bicicletas, dos príncipes. Eu sonho que Joinville seja uma cidade onde cidade das crianças seguras. Mas, infelizmente, nós estamos perdendo para o mal. O ano passado, mais de 300 crianças foram estupradas novamente. Dentro de Joinville. E a gente sabe, né, que muitos casos não são denunciados. Né, que foi contabilizado. Isso a gente soube, né? Isso nós soubemos. 68 crianças tinham menos de 3 anos. Então, não é um assunto que as pessoas querem ouvir, não é um assunto que muitos querem falar, mas o silêncio ele predomina para o mal. Né? Se nós ficarmos em silêncio, nós estamos prevalecendo quem faz e quem violenta. Então, nós fizemos a carreata no domingo, que foi muito legal. E aí nós estamos, né, no Maio Laranja, que é um mês de prevenção à violência, e na semana municipal que nós passamos, que dia 18 de maio foi o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual Infantil. E o Casé Fortes é uma pessoa que, em vida, eu admiro demais, né, porque as pessoas têm, admira o Ayrton Senna, o Pelé, etc. Em vida, para mim, é uma referência, porque são poucos os homens no Brasil que atuam no combate à violência sexual infantil. E o Casé, para mim, é uma referência e estou muito feliz de verdade, desse dia está sendo muito feliz para mim, aprendendo muito, tendo alguém que virou amigo junto comigo e me ensina muito. Então tem muitas do que ele trilhou que eu quero trilhar. Uma coisa nós estamos falando que é a Ilha de Marajó, eu quero aprender. E o Proteja Seus Filhos nasceu há 7, 8 anos atrás por causa da revolta, porque eu comecei a estudar sobre... eu sou parapsicólogo também, e aí comecei a estudar e vi que 4 das 5 pessoas que eu estava ajudando como consulente, atendendo, haviam sofrido violência sexual. Comecei a estudar sobre esses números, onde eu descobri que 1 a cada 4 meninas no Brasil sofre violência, isso informações, né, dados, a gente não sabe se não é mais que isso, antes de completar 18 anos. Se a gente levar numa consideração de valor, de número absoluto, o Brasil tem cerca de 200 e poucos milhões de habitantes, 110 são mulheres. Nós temos 25%, 25 milhões e tantos de mulheres que foram marcadas, foram violentadas. E isso não é uma revolta que tem que ser minha, tem que ser do Casé, tem que ser de vocês. É absolutamente de todos. Porque não faz menor sentido nós, de alguma forma, aceitarmos que apenas uma criança seja violentada no nosso Brasil. Desculpa. Então, a revolta nossa, né, e o nosso objetivo também como um projeto é levantar pessoas de bem para nós combatermos o mal. Falei hoje também que menos de 1% da população ela tem passagem policial. Ela teve alguma relação, né, respondendo por algum tipo de crime. Os outros 99% nunca passaram, nunca tiveram. Mas esse 1% ele consegue atormentar a nossa vida. Esse 1% ele tem uma força que consegue atormentar todos os outros 99%. Porque nós temos muitas e muitas pessoas que são do bem, mas são pessoas do bem em silêncio. E nós precisamos de pessoas do bem com coragem para ir contra esse outro 1% e com base nisso nós conseguimos mudar. E eu creio que realmente um dia nós conseguiremos. Só que só conseguiremos se verdadeiramente a gente conseguir acender essa luz. Ontem um colega me deu um exemplo, né, daquele guardinha que ele passa nas ruas, né, assoviando lá. Não serve para nada, Casé. Não serve para nada. Mas... Então, com o apito, fica... Você tá na sua cama. Exato. Isso, ele incomoda a gente. Mas, se ele conseguir... Não, cara, é reconfortante. Milésimo, né? Ou que seja 0,5% afastar alguém, porque o cara fala, na rua de trás não corre o risco de assaltar alguém e o guarda ver. Exato. Se ele consegue. E é isso, é uma luzinha só que nós precisamos. Se cada um acender só um pouquinho a luzinha, só um pouquinho, 1% de cada um, nós com certeza conseguiremos melhorar a vida de tantas meninas, tantas mulheres, né? E aí com isso, crianças saudáveis, uma sociedade saudável, e é isso que nós queremos. Uma sociedade saudável não precisa de advogados, e eu tô brincando. Vai ter muito. Nem de promotor. Nem de promotor precisa advogado sempre vai precisar. Mas eu vou dizer sobre tudo que você falou e foi falado até agora. Eu nunca havia pensado, sou mãe,
super protetora. Minha filha não vai para a escola, nunca foi para a escola sozinha, nunca saiu de casa sozinha. Nesse fato da gente levantar a bandeira, só o simples fato de se manifestar, isso está criando uma certa proteção. Então, gente, parabéns. Olha, abriu para mim a partir de hoje. Legal. Eu me comprometo com a causa e levantar a bandeira e em todos os momentos possíveis dizer que nós estamos de olho. E que de uma forma ou de outra, isso é uma forma de proteger. Eu achei muito legal esse insight aí para o pessoal que está ouvindo. Pensem sobre isso, porque nós temos filhos e quem não tem pessoas que nós amamos. Então, o simples fato de a gente estar levantando a bandeira, como foi falado, usar uma camiseta pode proteger as nossas crianças, vamos fazer isso. A gente levanta tanta bandeira que nos traz nenhum benefício. Então, para mim, já valeu a pena essa conversa foi, assim, esclarecedora. E agora, vamos falar de uma atualidade, a exposição digital. O que vocês nos dizem dessa exposição muito precoce para as crianças? Tem alguma referência, tem alguma coisa relacionada à nossa conversa aqui? À exploração, ao abuso? Quais são as considerações, né? A doutora Michele, algumas considerações aqui. Né? Nós sempre temos ao longo da história da humanidade desenvolvimentos tecnológicos. Né? Hoje o melhor meio de comunicação de todos, sem dúvida, é a internet. A internet é tudo. Sim. A internet sai do ar, processo eletrônico, acabou, né? Acabou, não trabalha. Então, não trabalha mais, não tem jeito. E é muito bom. Sim. Realmente foi um avanço real em séculos na velocidade processual. Né? Então, a internet é muito boa. Ela é excelente, é uma coisa maravilhosa. Né? Assim como foi quando surgiu a televisão, o rádio e outros, a roda, o fogo. Né? Então, a gente tem sempre tecnologias. Eu acho que a internet tem que ser usada, sim, por todo mundo, inclusive crianças. Certo. Porque faz parte da nossa vida e vai fazer parte cada vez mais. Hoje, quem não sabe se virar na internet é analfabeto. Exatamente. Né? E logo vai ser assim com a inteligência artificial também. Mas, para tudo, não só para a internet, para tudo, a pessoa tem que ter orientação, tem que ter educação, tem que ter ética no uso de qualquer coisa, de qualquer tecnologia. A internet pode ser péssima, pode ser um instrumento, né, horrível, de mal, pode servir para esses criminosos pedófilos, esses que não aparecem mais, que a gente ouvia falar antigamente, se esconderem aqui, praticarem o grooming, né, se passarem por uma criança, assediarem lá os meninos e as meninas e pedirem fotos e fazerem abuso. Você está vendo seu filho tá lá dentro do quarto, sozinho, brincando na internet. Você acha que está tudo bem. Ele está sofrendo abuso naquele momento ali, através da internet. Né? Então, ela é tudo de bom e tudo de ruim. Mas é inegável que ela é parte da nossa vida. Não acho que existe mundo virtual e mundo real. Tem só mundo. Né? E a gente está nele. Sim. Então, acho que deve usar sim, mas criança tem que ter limite, tem que ter educação, tem que ter vigilância. E a gente, inclusive, pode e deve fazer isso. Eu falo uma coisa que os meninos não gostam muito, não, mas é verdade, vocês sabem disso. Nós temos poder familiar. Até os 18 anos de idade, podemos exercer sobre os nossos filhos o poder familiar, antigamente conhecido como pátrio poder, né? Mais adequadamente chamado poder familiar, porque é do pai, é da mãe, no mesmo nível, né? E esse poder, resumindo tudo que tem ali, porque ele é meio poder, meio dever, mas resumindo mesmo, é o seguinte: os pais mandam nos filhos, mandam mesmo, até os 18 anos. Você pode pegar perfeitamente o celular do seu filho e falar: me dá o celular aí, ó. Eu quero olhar tudo agora. E eu acho que deve fazer isso de vez em quando. Sim. Né? É claro que a gente vai respeitar a privacidade, mas é um privilégio, não é uma obrigação. Porque eu recebo, às vezes, pais e mães que chegam e falam assim: mas eu vou olhar o celular do meu filho, mas e a privacidade? Quantos anos tem seu filho? 12. Não tem nada de privacidade, não. Tem, em primeiro lugar, segurança e o seu dever de proteger seu filho.
e o seu poder familiar que você deve usar com parcimônia, com ética, para proteger e cuidar do seu filho. Né? Então, o que eu acho de internet é isso, é um instrumento maravilhoso que a gente tem que saber usar. É fácil isso que eu falei? Não. Difícil pra caramba. Eu como mãe sou um pouquinho pior. Eu não peço, não. Não, você não precisa pedir, né? Eu dou batida em horários noturnos que eles nem sabem que eu mexi. Porque assim eles não apagam. Eu coloco aqueles programas Sim. e olho, e muito importante também ao lado disso é você falar, mas você sabe como é que é criança e adolescente também. Você pode falar 1000 vezes, pode ser que ele ouça. Né? Sim. Pode ser que não. Então a gente tem que marcar horário, tem que olhar. Marcar horário não é para olhar, não. Isso aí tem que ser igual você fez mesmo, eu acho, né? Mas, sim. Acho que além disso, Casé, só para complementar, é tão importante quanto nós educarmos os nossos filhos, é nós nos educarmos. Porque se nós vamos falar aqui, talvez... exemplo, né? Um exemplo. Porque se nós falarmos, talvez aqui, cada um já tem um pouquinho mais de sensibilidade, conhecimento com a tecnologia, apesar de ela se atualizar dia após dia. Sim. Mas muitos dos pais não. Então, Exatamente. não só a educação para os filhos, né, de o que pode, o que não pode, quando deve, quando não deve, mas nós, pais, também sabermos, né, implementar o safety net, é saber aplicar, é saber entender quais são as violências, porque... Dá trabalho, mas é necessário. Isso faz parte do trabalho de ser pai, de ser mãe. Exato. Sim, Eu costumo perguntar às pessoas, talvez eu tenha ouvido, não sei se foi do doutor, mas se você deixaria tua filha ou teu filho sozinha ou sozinho numa praça pública? Né? A maioria diz que não, obviamente que não, mas eu posso garantir que hoje é muito mais seguro, porque corre o risco de alguém passar ali, a grande maioria das pessoas vão lembrar que estão na madrugada, estão passando ali, né? Estão indo a trabalho, estão fazendo algo, vão olhar e vão denunciar, vão chamar a polícia, vão ajudar. Nas redes sociais, não. Muitas vezes, os pais estão fechando as portas dos quartos e abrindo as janelas da internet e do mundo para as crianças. E ali, se ele sai nessa janela, ou se alguém entra, que é muito mais possível que muitas pessoas entrem, aí tu não tem mais controle nenhum. A gente está cansado de receber, e cansado mesmo, porque acontece muito, e cansa receber esse tipo de informação, de crianças que estão sendo abusadas, que estão sendo ameaçadas, que estão... A saidinha de banco, né? No passado tinha saidinha de banco, a gente ia no banco, não saía com dinheiro, não podia mostrar. A tecnologia, os bandidos, né? Os criminosos, eles se atualizaram, eles estão nas redes sociais, tanto que a gente não para de receber ligação de banco, né? Dizendo, olha, querendo dar trote. E consegue dar trote muito adulto. Né? Essa questão do assédio, vocês vão lembrar daquele filme, aquele seriado que teve o cara que era do Tinder lá, onde ele conseguia conquistar mulheres inteligentes, muito inteligentes, formadas, né? Pessoas profissionais, ele conseguia convencer aquelas mulheres que ele era o que não era. Aí vocês imaginam a capacidade que eles têm de convencer as crianças, né, os adolescentes, do que eles também não são, para conseguir tudo. E uma vez que ele consegue apenas uma foto, mesmo que com roupa, a partir daí ele consegue tudo. Dinheiro, ele vai conseguir fazer... Muitos dos casos, né, Casé, que chegam pra gente de crianças se machucando por questões, né? Isso tá cansado, a Deep Web, né? Pessoas que têm prazer em ficar controlando uma criança ou um adolescente do outro lado, lá fazendo ela fazer isso ou aquilo outro, atividades sexuais e dinheiro, né, Casé? Machucados, digamos assim, né? A violência infantil através de fotos, a questão da venda de vídeos e filmes na internet é uma economia gigantesca, gira muito dinheiro. Só para a gente finalizar esse tema, já que eu trouxe esse link, o traficante, né, o tráfico de drogas, né, a droga, ela dá muito dinheiro. Nós sabemos disso, é um dos principais, né? Só que a droga, o traficante, ele vende uma porção de droga para aquela pessoa e ela vai consumir aquela droga. Pode ser que um pegue e vende. As fotos, os vídeos nas redes sociais vendidos, ele dissemina e ele consegue ganhar milhares e milhares. Então, hoje, na venda de vídeos, né, que a gente fala que é a pornografia infantil, que diverge um pouquinho sobre a pornografia, né? Porque a pornografia é quando a pessoa está disposta, o pessoal não tem uma divergência quanto à nomenclatura. Mas a gente fala pornografia infantil por causa da lei que tem esse nome, né? Mas se for ver o conceito ideal, não é esse, não.
Mas eles estão, então, eles utilizam disso e ganham muito dinheiro. Então, e quando tem dinheiro dessa forma, aqui no Brasil nós sabemos que as pessoas se transformam. Então, eu garanto para vocês, hoje existem, por mais que aquele 99 contra 1%, hoje existem muito mais agressores no Brasil, buscando pelas crianças vulneráveis, do que defensores. Então, não está equilibrado. Nós precisamos equilibrar. E ainda mais nessa condição onde que se ganha muito dinheiro com esse tipo, né, de venda de conteúdo. Então, pais, mães, fiquem atentos, conversem com seus filhos, se atualizem, né, porque hoje eles não estão mais, como eu falei, no banco querendo assaltar as pessoas, eles estão nas redes sociais, na internet. E, vou dizer, as crianças hoje elas estão muito, muito vulneráveis, prontas para esses agressores, porque muitos pais não estão se atualizando. A questão, assim, eu lembrei disso agora, tem um pouco a ver do tráfico de crianças. Uma criança vale muito dinheiro e tem gente que trabalha nisso de várias formas. Marajó é negligenciada há anos e anos, desde a década de 70 pelo menos. Né? E lá só a Ilha de Marajó tem 14 municípios, 2 dos quais são os menores IDHs do Brasil. Estão lá. E cadê o investimento para criar meios daquelas pessoas lá terem dinheiro e não passarem fome? Até mesmo porque muitas crianças não são nem registradas. Não são nem registradas. Então, a gente acha que é desse São tamanho, mas é vendidas desse tamanho. Não, pois porque é. a gente ainda tem ali algum percentual é calculado das que são registradas. Mas lá tem muitas crianças que nem registradas nunca são. nem passaram perto. Exatamente. Exatamente. Né? É muito maior. Olha só, uma coisa que acontece no Brasil e fora dele, por ocasião de grandes tragédias, tem gente que é tão ruim que se aproveita disso. Sim. Nas grandes enchentes ali do Rio Grande do Sul e tal, aconteceu isso. Não só abusos em abrigos, mas pessoas que levavam várias crianças, e aí dá pra gente usar o termo rapto, né, que isso saiu do Código Penal, mas dá pra gente usar o termo rapto porque é subtrair a pessoa com intenção sexual mesmo. As crianças que são raptadas no meio de uma situação como aquela, como aconteceu na tsunami muitos anos atrás, como aconteceu lá no Katrina, nos Estados Unidos, como aconteceu no Haiti, no terremoto. Gente que se aproveita dessa situação para levar crianças. E no Brasil a gente não precisa nem esperar chegar nisso, basta ir a Marajó qualquer hora. Não só Marajó, né? Não só Marajó, também, né? É verdade. Infelizmente. O Pará tem diversos. Tem um livro muito bom, viu, gente? Chama Poderosos Pedófilos, que fala dessa situação aí, especialmente da região norte do país, que a gente entende bem, porque o que acontece lá, infelizmente, não acontece só lá. A gente dá alguns exemplos de lá, mas muito do que acontece lá acontece igualzinho aqui. Acontece lá em Minas, em Goiás, e no Nordeste todo, no país todo. E vocês me permitem pesar um pouco o clima? O Cláudio falou que 25% são abusados, né? Então, entre nós 4 aqui, mais 8 pessoas, mais nós estamos em 8 pessoas aqui. Então, 25% de 8, a gente tem certeza que alguém dessa sala foi abusado. Talvez e eu sou uma pessoa que fui abusada sexualmente na infância e só consegui ter consciência disso depois dos meus 30 anos de idade. Eu comecei a ter flashes, que eu comecei a vir a verdade, porque eu senti uma culpa imensa. Eu sentia, mesmo sendo, eu sou considerada uma pessoa que forte, uma mulher poderosa, uma mulher que é empresária, uma mulher que é tudo. Mas, na verdade, eu sou extremamente traumatizada. E hoje eu te agradeço imensamente a sua fala, de que a gente tem que ter uma punição para que a vítima consiga ser amparada. E realmente esse é um dos maiores... Exatamente. Esse é um dos maiores problemas que eu digo como vítima, é exatamente isso. É de você ver a impunidade, de você ver quando você vai conversar com alguém sobre as pessoas diminuírem a sua dor. Mas tem certeza que foi isso? Como que isso pode ter acontecido? Mas por que você não falou nada? E psicologicamente é tão difícil de explicar como que é ser vítima de abuso sexual, que eu digo para vocês, quando vocês estiverem dentro da igreja, quando vocês estiverem dentro de uma escola, quando vocês estiverem dentro do seu trabalho, você olhe e lembre exatamente disso. 25% dos que estão aqui foram abusados. E quando a gente pensa nisso,
a gente começa a criar uma conscientização para se doar para a causa. E ontem eu fui na minha psicóloga e a hora que eu estava saindo, ela olhou para mim e disse: por que você mudou o horário? Que coincidentemente, o meu horário da terapia é às 14 horas na sexta. Aí eu olhei para ela e disse: porque amanhã eu vou fazer o que nunca fizeram por mim. E eu estou extremamente lisonjeada de poder trazer o Dr. Cazé para cá, de poder estar há anos, né, Cláudio? A gente não se conhecia pessoalmente e a gente já trabalhava junto, eu já dava amparo quando ele precisava em algumas situações. E hoje eu posso fazer o que nunca fizeram para mim. Então eu digo para todas as pessoas que disserem por que eu vou me doar essa causa, lembre-se, em qualquer lugar que você estiver, 25% das pessoas que estão ali dentro foram vítimas e estão ali batalhando todos os dias para lidar com esses traumas. Nossa, eu fico emocionado com o que você falou, porque isso dá... Você vê, eu estou há quase 20 anos aí nessa causa que eu não escolhi. Eu estava explicando isso pro pessoal hoje. Eu nunca escolhi isso. Eu comecei nessa causa, digamos assim. Eu fui lá para o Senado participar de uma audiência pública sobre adoção. Estava em discussão a nova lei de adoção, que não é tão nova assim, né? Mas então... E eu fui lá por causa disso, porque escrevi alguma coisa para um dos projetos que foram aglutinados no projeto da nova lei de adoção. E participei da audiência pública e depois conheci o senador Romeu Thuma e o senador Magno Malta, que estavam discutindo: nós vamos instaurar a CPI da pedofilia do Senado. Eu falei: que interessante, hein? Eu acho esse assunto interessante. Falei, tenho alguns escritos lá, talvez ajudem. E o senador Magno falou: manda pra gente. Eu falei: vou mandar. Mandei. E passou um tempo, ele ligou pra mim. Eu tava voltando do futebol, lembro direitinho, e recebi o telefonema, nem reconheci, né? Ele falou: não, é o Magno Malta, queria ver se você quer participar da CPI da pedofilia. Eu falei: uai, quero demais. Quero muito. E fui, achei que ia durar, gente, de 3 a 6 meses. Acabou sendo a CPI mais longa da história do Brasil, né? A gente viajou pelo Brasil todo. Eu continuo viajando até hoje. Esse mês quase não estou em casa, né? Estou te falando. Mas fomos até para outros países, né? Foi muito bacana conhecer mais sobre esse comércio de filmes e fotos de crianças e adolescentes sendo violentados, a pornografia infantil. Tem uma divisão especial do FBI que se chama Innocent Mars, que trata só disso, né? E a gente pôde passar um dia lá e entender melhor. Claro, de lá para cá já tem um tempo, já evoluiu muito, mas entender que é um mercado que movimenta milhões. E o nosso país é muito visado. Vocês sabem que muitas vezes o nosso país, Brasil, é vendido na Europa nos meios do ativismo pedófilo, que também é outra coisa que a gente tem que saber que existe, né? Como um local onde você compra um pacote de férias para você conhecer lá o Rio Negro, o Rio Solimões, e andar de gaiola e ficar num hotel lá na selva e ter relação com um índiozinho ou com uma índiazinha. Você já sai com um pacote. Os caras vêm assim para o Pará, né, para o Amazonas também. E isso, nossa, desmoraliza o nosso país, sem falar que o pior de tudo afeta nossas crianças aqui. Sim. Né? E eu não tinha noção de nada disso. Entrei ali achando que sabia alguma coisa, duvidando de tudo, e foram me dando um monte de tapa na cara todo dia. E acho que a partir do momento que a gente recebe essas informações, como o Cláudio mostra e recebe, como o Rafa e vocês, a gente se veste dessa responsabilidade maior ainda. Você não pode saber dessas coisas e não tomar providência. Sim. Né? Então, nós temos por lei, temos por ética social,
Mas, acima de tudo, temos essa responsabilidade como seres humanos, de cuidar das nossas crianças. Realmente, Danúbia, eu não sei há quanto tempo, mas sempre que nós precisamos, né? Nós falávamos muito sem nos conhecer e estudando um pouquinho sobre a teoria do elo, né? Tudo faz um pouco de sentido para tudo. Mas eu queria pedir desculpas. Desculpa para Danúbia pequena, né? Eu digo que quando uma criança é violentada, nós erramos. E todo mundo, o Cazé falou isso hoje, todos temos um percentual. Não sei qual é o percentual, mas nós temos um percentual de responsabilidade sobre isso. E eu me sinto, né, depois do Proteja Seus Filhos, eu me sinto muito responsável por não conseguir, e potente, de não conseguir reduzir os números da minha cidade. Então, eu me sinto muito mal sobre isso. Mas também sabemos que sozinho a gente não dá conta e nós estamos aqui com outra missão de levantar pessoas. Então, desculpa por não ter chegado a tempo. Desculpa por você ter passado o que passou. E esse desculpa é para todas as crianças que de alguma forma, né, podem nos ouvir aqui ou todas as mulheres que estão nos ouvindo. Mas além disso, parabéns. Parabéns para a Danúbia mulher, para a Danúbia adulta que consegue, né, com dificuldade, imagino, mas suportar isso. Mas além disso, Danúbia, ser o que você é e talvez, né, ser exemplo para muitas mulheres e principalmente para muitas e muitas meninas. Então, não sei como, mas de alguma forma conseguir levar isso que tu passou. A tua história, ela é muito bonita, a tua história é muito digna, ela é vencedora, né? Nós sabemos, e nós estamos falando sobre isso, que as vítimas, isso é um número dos Estados Unidos, que uma vítima, ela custa para o governo americano até $1 milhão a mais do que uma criança que não é vítima, por vários motivos. E nós sabemos que as meninas, elas ficam marcadas pro resto da sua vida. E você tá. Mas você conseguiu passar por isso, né, e se tornar uma pessoa, uma profissional exemplar. Então, de alguma forma, veja a possibilidade disso, né, de quanto tu está conseguindo suportar isso, para ser um chamado, além do que tu já faz, porque tu já faz bastante, mas principalmente talvez seja isso, de você mostrar o exemplo que você é para essas meninas e esses meninos, para que eles olhem você, né, muito se tem como exemplo jogadores de futebol, como eu falei, políticos, né, que você seja para essas meninas, né, o que o Cazé é para mim, que eu aprendo, desenvolvo e quero ser tanto, mas para você também, porque nada é por acaso, vamos acreditar assim. Obviamente que ninguém precisa passar por isso para ser alguém na vida, ou ser o acaso para alguém, ou ser exemplo, mas desculpa, primeiro, para, né, a Danúbia pequena, a gente não ter conseguido chegar a tempo, e parabéns. E pensa nisso, né, porque nada é por acaso. Quando você... A partir do momento que tu aceitou falar sobre isso, sim, utilizar disso, porque não se deve diminuir a tua dor, indiferente de onde tu tenha chego. A dor é equivalente. Mas utilizar isso para que de alguma forma a gente consiga contagiar outras meninas e que você possa, né, tenho certeza que será exemplo para muitas mulheres, meninas e mulheres futuras, tá? Sim. Também. Isso que a gente, né, pensa bem, que bacana, hein, Cláudio? Antes de tudo, muito obrigado, cara. Você sabe que eu fico emocionado com você, né? Porque você é um amigão e... Dá cara a tapa a causa. E ele resolveu, assim como o Rafa que tá ali, ó, pegou e resolveu. Ele decidiu. Eu nem posso falar que tive essa decisão que você teve. Uhum. Só aceitei. Uhum. Né? Mas você fez o que eu acho que é a postura melhor de todos. Você virou o jogo. Né? Porque a gente vê... Vocês sabem disso, volta e meia, já ouvi várias vezes o cara acusar de ter feito isso, aquilo, outro, aí vai se ouvir, porque eu sofri isso, como se isso fosse justificativa de alguma coisa. Um mal não justifica o outro, nunca. Pelo contrário, uma boa pessoa faz o que você fez, vira o jogo. Você não quer que outras pessoas sofram como você sofreu. Só que eu digo que as pessoas que elas sofrem abuso sexual na infância, elas estão bem na época que elas aprendem a amar, né? Porque ninguém nasce sabendo amar. É na infância que a gente desenvolve como amar. E quando a gente sofre, né, esse abuso na infância, a gente acaba aprendendo uma maneira errada de amar. E normalmente a gente aprende a amar por meio de sacrifício. E isso leva muitos reflexos na vida adulta. Então, os relacionamentos abusivos, as exposições de risco que muitas vezes a gente se coloca sem, às vezes, olhar e dizer, por que eu fiz isso? Então, todas essas questões. Então, hoje, com toda certeza, eu ainda consigo falar muito dolorida, né? Como eu falei, dos meus 30 anos eu vou fazer 37 esse ano, dos meus 30 anos para cá que eu consigo
ter noção do que aconteceu comigo e reconhecer. Então, isso que eu digo assim, que a maior parte das pessoas, elas não têm noção. Realmente de como tratar e como lidar, né? Que eu digo como se a gente vivesse com um monstrinho dentro da gente. E sábado à noite, e eu achava muito interessante essa questão, porque veio os reflexos e eu tinha uma situação muito nublada, eu acho que uma questão de inconsciente mesmo, né? O inconsciente engoliu, né? Por vários motivos e bloqueou. E eu tinha muito uma dúvida, e eu sou uma pessoa que eu sou crente em Deus, e eu disse assim, Deus, por favor, me mostra, porque quando eu falava, eu ainda por muitas pessoas eram questionadas, pessoas de minha confiança, sabe? E sábado à noite, eu tive um colega do qual eu não tenho intimidade, eu não tenho amizade, ele é só um colega, inclusive, de profissão, advogado também, me ligou. Danúbia, eu acabei de ter uns flash na minha memória e eu tô muito mal. Eu não me lembrava que isso tinha acontecido comigo. E daí eu percebi que aquilo é uma característica de trauma. E ele tá mais velho do que eu ainda, ele tá com 40 e poucos anos. E eu falei, calma aí, aonde que você tá? E a primeira coisa que eu cheguei foi entregar para ele um abraço e eu disse, agora tá tudo bem. Só que são coisas que eu acredito que a própria vítima não saiba que aquilo é vítima, que aquilo é do trauma, entende? Isso é muito difícil de lidar. Principalmente as pessoas que são vítimas e que são mais carentes, que não conseguem ter, ou que não têm também, né, um desenvolvimento, e às vezes já vem prejudicado até mesmo por causa do trauma. Então, isso tudo é muito difícil de lidar. E realmente, daqui para frente, assim como eu já venho me colocando à disposição da causa, daqui para frente eu não quero ter vergonha de ter sido vítima. Isso. Então é sobre isso. A culpa não é tua. Não tem que ter vergonha. Parabéns. Pois não. Primeiras damas. Obrigada. Vou fazer uma pergunta tanto para o doutor como para o Cláudio, tá? Depois de tantos casos acompanhados, o que mais te preocupa hoje como promotor de justiça e o Cláudio como cidadão? Tantos casos, tantas coisas, o que mais te preocupa hoje? Os mais velhos primeiro. Olha só. É verdade. Eu já estava até assumindo. Mas olha, eu te falo, sabe o quê? A deficiência de educação. Em todos os sentidos. Eu tenho visto ao longo do tempo aí, gente, esse ano eu vou completar 35 anos de promotor de justiça. Dia 4 de julho, se Deus quiser. Né? Eu comecei cedinho, comecei com 22. E ao longo desse tempo, eu vi, num geral, assim, a educação caindo muito de qualidade. Educação em todos os sentidos, não só a formal. Né? E isso atinge diretamente tudo. Nós precisamos, a maior arma que a gente tem para se defender de qualquer adversidade é o que você sabe, a sua educação. Né? E isso é o que mais me preocupa no nosso país como um todo. Inclusive em relação aos crimes de pedofilia, abuso e exploração sexual. Também é necessário educação para prevenir, inclusive educação sexual preventiva, científica, não é enviesada, não. Educação sexual conforme a idade, né, adequada para cada etapa, como hoje a Bárbara falou, né, ensinar para a criança que teu corpo tem que ser respeitado. Exatamente. Né? Isso é o mínimo. E isso está faltando. Não sei se vocês percebem isso, como é que é aqui, mas eu fico vendo em vários locais muita gente ainda com essa... Muita gente não, cada vez mais gente com deficiência na educação. Estou respondendo assim, o que mais preocupa, mas tem um monte de coisa que me preocupa além disso. Né? Mas isso aí está em número 1, a qualidade da educação em geral, sabe? Da minha parte, eu concordo com o doutor, acho que ela complementa, mas contextualizar aqui um pouquinho. Hoje nós fizemos uma palestra, e nós estamos divulgando essa palestra já há mais de mês, né, Danúbia?
com uma pessoa que é referência no Brasil na prevenção e combate à violência infantil. Nós acionamos diversas pessoas através das redes sociais, órgãos, amigos, mandamos WhatsApp, mensagem, fizemos todo tipo de divulgação da forma que nós entendíamos. Dentro do Conselho Tutelar, perguntei hoje quem do Conselho Tutelar não tinha. Assistência social tinha alguns. Igreja, nenhum. Político, tinham 2 que foram mandados, que representaram. Então veja a importância e a prioridade das crianças numa sociedade como na cidade de Joinville. Não vou citar causas, mas hoje, dentro da nossa Câmara de Vereadores, nós não temos absolutamente ninguém que atende e que protege a causa da criança e adolescente. Existe todo tipo de causa. Existe a causa que critica os moradores de rua, a favela, e existe a causa do buraco na rua. Não tem alguém que olhe pela causa da criança e adolescente. Existem 2 leis recentes em Joinville que foi instituída por nós, que nós sugerimos. Nós não somos políticos. Nós vimos lá, né, nós fazemos política, mas não somos políticos. Sugerimos a lei, né, e constituiu a Semana Municipal de Prevenção e o Plano Municipal. E é isso que me preocupa. E a nossa Delegacia de Proteção à Mulher, à Infância e Juventude funciona em horário marcado. Né? E tem uma lei que era para ser 24 horas. Inclusive, a nossa presidente, a doutora Janaína, ela tá trabalhando agora nesse sentido, até porque a Defensoria Pública não dá conta, né, da demanda ali, para que tenha uma lista de advogados ali disponíveis, né, para fazer o pro bono, inclusive em horários em que a delegacia esteja fechada e tudo, para que a gente consiga, nós, advogados, de alguma forma auxiliar nessa ausência ótimo. ali, né? É fundamental. A prioridade absoluta, conforme a Constituição, não é a garantia dos direitos da criança, do adolescente, do jovem. Exato. Então, começar pela justiça, então. Qual que é a justiça que recebe maiores recursos e investimentos? Federal. Eleitoral. Tá certo. Né? Aí a gente vai pensar, não tem uma justiça da infância e juventude, tem as varas da infância e juventude por aí, mas que geralmente, vocês já notaram, não sei como é que é aqui em Santa Catarina, mas na maior parte do Brasil são geralmente as varas e as promotorias que ninguém quer muito. Sim. Da infância e até mesmo porque tem que ter condição psicológica para lidar. Precisa vocação mesmo e condição Sim. psicológica, é verdade, mas precisa também, se é a prioridade, precisa de investimento, de trabalho ali, mas talvez porque não traga o status que as demais vão trazer, e a porque visibilidade. É difícil. Não, e falando chato, já viu o processo da infância e juventude, como é que são, assim, por exemplo, um processo criminal, né? A gente tem a denúncia, a defesa, né? Instrução, alegações, sentença, recurso. O processo da infância e juventude, ele muitas vezes ele vai e volta, ele, né? E até falando da parte do marketing ali, né? Infelizmente os algoritmos eles reconhecem, né, determinadas palavras que eles acabam segurando o engajamento, né? E as palavras, por exemplo, das legendas tudo e que tudo eu falo usado, é contra o engajamento, você isso, sabe? Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Isso. Então, por isso que a gente precisa de muita mesmo mão de obra mesmo que esteja ali trabalhando, divulgando, compartilhando, porque o algoritmo, literalmente, ele tem esse erro, né? Ele quer proteger, a princípio, né? Para que não tenha esse tipo de palavras, né? Mas, ao mesmo tempo, ele acaba segurando também quem está trabalhando em prol da causa. Muitas vezes. Eu não tenho opção, eu tenho que falar um monte de coisa que não é agradável aos algoritmos, né? Mas não vou medir minhas palavras por causa de algoritmo. Eu também não. Porque tem que falar. A pergunta que eu devolvo, né, para análise de todos, além dessa questão do que nos preocupa, e realmente a preocupação total é a falta de prioridade da criança. A criança não vota, então ela não é prioridade. A criança ela não tem voz, ela não reclama, ela não vai às urnas, ela não vai às ruas, então ela não incomoda as pessoas. Então não se dá atenção a isso. A pergunta que nós temos que responder, né, que temos que responder, nós não temos, claro, é a quem interessa a violência contra nossas crianças e adolescentes. Isso em cada profissional, né, cada âmbito que nós vivemos, a quem interessa. Porque isso vai em contra diversas profissões, áreas, atuações e por aí vai.
Se nós não tivermos respostas a isso, nós não vamos conseguir identificar quem violenta. Porque nós, né, olhamos aqui, 25% das mulheres, como mencionamos, elas, né, através dos dados, sofrerão violência antes de completar 18 anos, sofrem violência. Agora, qual que é o dado, Casé, de quantos homens, ou mulheres, né, mas vamos dizer, qual é o percentual de homens e mulheres, ou que seja, só homens que são predadores sexuais? Pois é. Essa informação. Tem um número que diz que nos Estados Unidos, isso no número dos Estados Unidos, nós não temos aqui, mais de 2 milhões de homens, aí olhando para a parte de homem, porque nós sabemos sim que mulheres são violentas, são predadores sexuais, 2 milhões. Percentualmente falando, talvez a gente tenha isso ou muito mais no Brasil. E de novo eu vou falar para vocês e perguntar quantos que nós temos no combate e quantos que estão... Né? E quem está no combate, ele tem uma situação pior, ele tem uma desvantagem porque ele dá a cara, ele está à frente, ele se expõe. Então, os predadores que sejam em 2 milhões contra 200, é muito desproporcional, nós não sabemos quem são. Então, é muito difícil combater o inimigo sem que nós saibamos quem são os inimigos. Exatamente. Por isso que nós temos que reforçar quem está aqui do lado, né, para ser maior, para conseguir analisar, conseguir seguir, ver se não está parando alguém na rua, nas redes sociais, para dar educação, etc. Então, eu acho que basta. Né? Nós berramos muito ultimamente, está na camisa do Rafa, não mexam com as nossas crianças. E essa é a posição que nós temos que ter. Mas não um grupo, uma sociedade, um grupo ou pessoas, um promotor ou um projeto. É a sociedade. Criança, sim, é prioridade. Nós devemos mostrar para essas pessoas, mas com verdade. Não só... E existe a revolta coletiva, que nós falamos sobre isso, que aconteceu recentemente, todo mundo vai lá, igual a música lá de Marajó, né? Mexeu com todo mundo, Damares, etc. No outro dia, ninguém lembrou mais. Isso acontece. Sim. Maria, Joana... é lembrada periodicamente. Exatamente. Então, a mensagem que essas pessoas têm que saber, mas têm que saber porque eles precisam sentir que é verdade, é saber o que o Casé falou, que nós estamos aqui dispostos a tudo para proteger as nossas crianças. Dispostos a tudo para proteger as nossas crianças e não mexam com as nossas crianças. Assim como vai milhares e milhares nas redes sociais para defender cantora, para defender jogador de futebol, para defender político, nós precisamos dessa mesma energia e vontade para nós defender nossas crianças. Eu tenho certeza que a partir daí a gente consegue virar a roda e nós conseguimos transformar o Brasil todo num lugar melhor para as nossas crianças viverem, e nascerem e viverem. Certo? Pessoal, nós estamos chegando ao fim. Aqui, esse podcast, ele foi assim, olha, sem sombra de dúvidas, maravilhoso, inspirador, com muitos insights, revelações corajosas, né? E que vai fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Alguém tem alguma consideração final? Não, eu só quero fazer o agradecimento, né, ao Dr. Casé, ao Cláudio. O Cláudio sempre está à disposição aqui da nossa cidade para qualquer situação, recebendo, né? Então, fique aí, né, o contato, quem queira seguir também a página do Proteja Seus Filhos, ir lá dar um voto, né, para aumentar esse número, né, de protetores. E, Dr. Casé, não tenho nem como te agradecer. Hoje você está realizando, né, tanto do Cláudio, né, quanto toda a nossa comunidade aqui, um grande trabalho que a gente só tem a agradecer. Eu agradeço muito, eu fico realmente honrado com a presença de vocês, com o trabalho de vocês, de saber, né, que vocês estão dispostos a isso. Isso é muito, assim, alvissareiro, dá muita esperança. E quero convidar todo mundo também, se quiser conhecer um pouco mais, pode baixar o meu livro gratuitamente na internet. Qual que é o nome, doutor? Deixa para nós aqui. O nosso site é www.tcpbrasil. TCP de Todos contra a Pedofilia, Brasil.com.br. Você entra lá, pode baixar o meu livro, tá gratuito, né? E também tem um guia, chama Guia de Prevenção, Abuso e Exploração Sexual. Olha, você que pode bacana. baixar também o PDF lá gratuitamente. Se quiser comprar o livro, pode comprar também. Tá meio caro na Amazon. Mas pode baixar gratuitamente o PDF. E também deixo à vontade aí as nossas redes sociais lá. Eu não me lembro de todas não, mas se entrando nessa página, tcpbrasil.com.br, tem indicação, né? Dá para acompanhar aí as palestras e etc.
Também tá às ordens lá, meu Instagram. E como o seu também, né? Isso, para ter os seus filhos. De lá a gente... E o escritório lá, Casé, para ir lá tomar um café, tá... Tá às ordens, Tá às só ordens. aparecer. Tem pão de queijo aí. Faço isso, já fiz umas 2, 3 vezes. Eu sempre tô em Minas, hein? Eu sempre vou pra Uberlândia. Passa lá em Divinópolis, que eu como pão de queijo quase todo dia. Ai, né? que delícia! Coisa boa. Pessoal, é isso aí. Nós agradecemos aos nossos convidados, né? A Comissão de Marketing Jurídico trouxe esse tema tão importante e assim como esses insights, vamos levantar essa bandeira e vamos todos juntos contra a pedofilia, tá? Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigado, gente.